Além do ultrassom, então a gente fala de diagnóstico, fala dos equipamentos novos. Outra coisa que hoje é básico no teu dia a dia é o microscópio. Interessante, né? A gente começou a pensar, como tu falaste um pouquinho sobre essa história de que os equipamentos vêm da década de 50, da década de 60. Se a gente falar hoje em dia, da minha área, falar em CAD/CAM, né? Os caras falam, nossa, CAD/CAM é a coisa mais moderna que existe na odontologia. Existia escaneamento de dentes, cara, da década de 80. Né? Na época que a gente começou a escanear dentes para fazer blocos fresados, para poder... o Motorola, aquele que tinha antena e que abria grandão, era o celular do momento. Nós não tínhamos tecnologia de computacional, capacidade computacional para trabalhar, e nós tínhamos CAD/CAM. Então, fala assim, tecnologia. O que é tecnologia? É a gente conseguir utilizar o recurso que a gente tem no momento que a gente está. Não adianta dizer, tem tecnologia. A indústria tem tecnologia há muitos anos antes do que a gente, e a gente não utilizava aquilo. Sim. Então, eu acho que hoje em dia tem tudo isso para a gente poder evoluir. E o microscópio, que também existia há quanto tempo? E nunca se usou ele na odontologia. E por que hoje é uma coisa moderna? E qual o papel do microscópio no teu dia a dia hoje? Vamos fazer o seguinte, eu nem vou falar de microscópio. Vamos falar de magnificação. Interessante. Sabe por quê, Celso? Porque assim, quando a gente fala microscópio, a gente acaba até meio que afastando um certo público, assim, então quer dizer que... Se não tem microscópio, não é ninguém, não é assim. Não tô falando isso, tá? Primeira coisa, você pode sim fazer uma boa odontologia sem magnificação. Eu falo de magnificação, lupa, primeiro nível, microscópio. Dá pra fazer uma boa odontologia sem microscópio? Dá. Mas hoje, é quase que... Eu tô tentando achar a palavra certa pra não ser... Tá, mas é muita ousadia, acho que pegou legal dessa aqui. É muita ousadia da nossa parte como dentista saber que tem a magnificação acessível ali, a um preço já acessível. Uma lupa você consegue... Perder uma oportunidade, vamos pensar assim? Perder uma oportunidade, E tem um microscópio mais acessível também, por isso que o microscópio se popularizou. Por exemplo, o microscópio há 10 anos atrás, cara, você tinha que financiar um carro para comprar um microscópio. Entendeu? O preço de financiamento de um carro. Hoje o microscópio está muito mais acessível. E não adianta vir falar pra mim, você deve estar pensando assim, nossa, como o Bruno é playboy e tal. Não adianta que todo mundo tem um carro, a grande maioria tem um carro, pode me julgar. Mas são questões de prioridades. Sem dúvida. Prioridades da vida. Vamos lá, dá pra ter uma lupa de 2.500? Dá, tem celular que custa mais que isso, todo mundo tem? Não tem. Não tô falando todo mundo, né, gente? Mas assim, aceitando a realidade de cada um. O que eu falo é o seguinte, você deve trabalhar com magnificação hoje? Sim. Independente da especialidade. Ou a lupa ou o microscópio. Você vai enxergar mais. Você vai ver mais detalhes. Se você ver mais detalhes, você aumenta o quê? A tua previsibilidade. Agora você está pensando aí pela assim, nossa, que mala. Não vai entender mais. Relaxa. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, respeite o teu momento. Degrau. Financeiro também. Eu não saí da faculdade comprando um microscópio. Você tem que saber em qual momento você vai querer investir. Mas uma hora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não sei a tua realidade financeira, a gente não tem como saber de todo mundo. Respeita a tua realidade financeira. Mas você tem que botar como goal, como objetivo, trabalhar com magnificação. Porque a odontologia mudou muito. Quando você enxerga mais, você faz melhor. E isso claro, existe treinamento. E muita gente larga a mão de usar magnificação, Celso, porque a magnificação, eu acho que uma das ferramentas que tem na odontologia é uma que tem umas maiores curvas de aprendizado. Tu coloca uma lupa na cara, Celso, hoje, tu coloca uma lupa na cara, tu vai ficar perdido. Tu sabe o que? A gente não foi criado assim, Celso. A gente não foi criado para trabalhar com magnificação. Isso com a lupa, tô falando uma lupa. Aí tu coloca uma pessoa no microscópio pra ver totalmente visão indireta, a pessoa fica perdida. E ela vai fazer o quê? Esquece, não é Silo? Esquece. Esquece. E deixa de lado. Só que é o quê? É uma curva de aprendizado. Você vai aqui, ó. Por exemplo, saí da faculdade e tal, comprei uma lupinha. Da lupinha você vai pegando, já vai começando a querer sonhar mais alto. E você vai sentir necessidade, sabe? O que é engraçado? Você vai sentir necessidade de cada vez enxergar mais. É igual quando tu compra uma lupa de 2,5, aí vai querer uma de 3. Uma de 3,5, quando você vê, compra um microscópio. Deu pra entender? Então, eu acho que essa é a questão, assim, sabe? As pessoas têm que destravar um pouquinho, tá muito mais popular, mas ainda, na endodontia é baixo ainda, se for parar a pensar. A porcentagem de profissionais que trabalham com magnificação poderia ser muito mais. Na restauradora, na reabilitação, também. Poderia trabalhar muito mais, porque ainda falta o clique ali, sabe? Tipo assim, bora que enxergar mais. E existia, e existe ainda, o mito. As pessoas falam assim, Celso,
eu não uso porque senão vai viciar. Viciar em coisa boa? Né? Viciar em coisa boa, porra. Já viu como é que é? Não é? Diz aí. Então, assim, ó, eu acho que sim, acho não, tenho certeza, que a magnificação veio e ela é uma das ferramentas que ajudou muito, Celso, nessa manutenção de dentes, nessa aumento de previsibilidade, de sucesso nos tratamentos, porque, pô, tu enxerga mais, cara. Em qualquer área que a gente tá falando. E ainda assim que a gente vê que tá falando às vezes com gente jovem aí, né, Bruno? Eu, por exemplo, cheguei numa fase que a magnificação já tá obrigatória, né? A gente tem a partir dos 45 anos, uma diminuição da facilidade de visualização, ou seja, a gente acaba tendo uma obrigação de melhora. E isso faz eu refletir às vezes, poxa, mas será que só um óculos vai me ajudar? Um microscópio? Claro, no meu dia a dia, às vezes o microscópio não cabe tanto, porque eu faço cirurgia, não, mas porque eu faço aí que tá. Mas aí que tá. Só que, voltando a tudo isso, né? A gente ver melhor, da forma que for, na especialidade que for, é extremamente importante. O ver melhor é eu ter um scanner para poder aumentar o tamanho do meu preparo e visualizar. O ver melhor é eu ter um microscópio para conseguir achar um canal que eu não enxergaria se não fosse com o microscópio. Enfim, várias formas de visualizar e trabalhar melhor. O preparo, um termo de um preparo... Posso falar outra coisa que a gente não tá falando? A ergonomia, Celso. Sem dúvida. É que é uma das coisas principais, a ergonomia. Só o fato de você pegar todo dentista e trabalhar assim, ó. Exatamente. Você tem até um ombrinho mais baixo. Cara, tu trabalhar aqui, ou mesmo com a lupa, aqui, poxa, é outra vida. Até a longevidade de carreira, a gente tá falando disso aí, cara. Porque... Não tenho dúvida. Então, assim, ó, eu não vejo dúvida, Celso, que a magnificação, lupa, microscópio, depende de cada um, é algo obrigatório. Apesar de não é obrigatório. Não é que é obrigatório. Eu acho que é algo necessário e deve ser colocado na tua wishlist de desejos. E isso que tu falaste é importante a gente também ressaltar a história de que cada um, a gente precisa fazer isso se pagar. Ele é o instrumento de trabalho, é a nossa ferramenta, nossa pá, nossa enxada, né? Aquilo vai se pagar. Então ele tem que caber no momento da nossa vida de investimento. A gente não pode simplesmente falar assim, poxa, mas agora eu tenho que investir isso. É como tu falou, é prioridade. A gente vai colocar isso como prioridade. Mas mesmo eu tendo ele como prioridade, ele é um investimento alto. Beleza, não é o momento. Vou começar numa lupa também. Exato, vou começar numa lupa, né? Vou trabalhar em algum lugar, vou alugar. Existem várias formas de se fazer isso. E no momento adequado, mas eu tenho que mirar, né? O meu target, né? Agora estamos falando só coisas modernas, né? O target da gente é a gente trabalhar melhor. Mudar o teu mindset. Não precisa ser tanto assim. Mas tudo bem, nem tão coach, né? Mas eu acho que isso tem que caber no teu investimento para aquilo se pagar. É o nosso negócio, né? Nem que volte o cheque, solta o cheque voador aí, e o momento ele vai e o momento ele volta. Mas eu acho que isso é importante, né? Se isso é importante para ti, se isso vai melhorar o teu trabalho, a gente precisa pensar e a gente precisa colocar como meta e investir nesse negócio. Total. Eu vou te falar, e a parte de microscopia tá evoluindo muito, Celso. Eu falei lá no começo, citei, né, alguma coisa de microscópio, magnificação que tá evoluindo. Poxa, hoje os microscópios estão vindo cada vez, cara, mais assim, ó, nave. Cada vez focando mais em quê? Melhor visualização, mais conforto, sabe, mais tecnológico. Então, assim, ó, a gente tem que estar junto nessa vertente aí, porque, e outra, você que tá aí do outro lado, vem comigo. Vem comigo, chega lá. Isso também é uma forma de você se posicionar no mercado de trabalho. Isso é importante, você tem mais um mundo competitivo que está hoje, isso é uma forma de posicionar no mercado de trabalho. É um diferencial. Não tenho dúvida. Entra também no teu business plan ali né, de fazer um marketing, tal. Isso entra, pô. Chama atenção o microscópio do consultório, né? Então, pensem nisso, né? Pega pra você essa. É uma forma da gente trabalhar melhor e vender melhor o nosso trabalho, né? Pronto. Exatamente. Deixa eu falar, outra coisa que tu trabalha muito, né? Então a gente divide o nosso Pergunta tempo. Bem devagar. Enquanto tu vai comendo. Até nós vamos lá pegar a Luísa que tá ali consegue um vinhozinho pra nós ali, pra encher o copo. Isso aí. Ó, deixa eu te falar. No teu dia a dia hoje, então tu trabalha uma parte do teu tempo, olha, ó, quer que eu coloque ali? Uma parte do teu tempo, ele... Ó, um Cabernet Franc ali. Não pode demorar muito o podcast, no final do podcast ela tá falando enrolado. É isso aí.
Teu tempo hoje, ele se divide em viver com o teu filho em Teresina, Total, bem feliz. total. Uma outra parte é teu consultório e outra parte é cursos, tanto eles presenciais quanto online. Fala um pouquinho disso, né? Hoje, por acaso tu tá aqui na nossa escola para dar um curso, né? Nós estamos bem felizes por estar com a turma cheia ainda por cima, né? Segunda? Segunda em 4 turma meses, cheia né? em 4 meses. 4 meses. Mas o teu dia a dia é isso, né? A gente viver do consultório e esse balanceamento de tudo isso é importante, né? Total. Como que é a tua semana, como que é o teu mês? A minha organização, né? Eu sou, assim, Celso, eu sou muito proativo, sempre fui. E eu sou um apaixonado pela educação, cara. Parece meio clichêzinho isso de professor, mas eu sou apaixonado pela educação. E eu sempre vi a educação como não só o fato de você dividir conhecimento, você aprende mais, mas o dividir conhecimento, você espalha conhecimento. Então, desde que isso peguei muito do Capelli lá atrás também, que eu comecei há 10 anos com ele lá no lance do ultrassom, é muito legal ver isso, você ensina o 1 espalha para 10, o 10 espalha para 20, e vai virando negócio, e isso é muito legal, isso me encanta. Por isso comecei os cursos os presenciais. Eu queria mostrar aquilo que eu estava fazendo no consultório, e eu queria mostrar pro pessoal como fazer aquilo de uma forma segura, mais tranquila, de um jeito mais ousado, mais tal, que é o meu jeito nada muito ortodoxo de dar aula, nem estilo, né, de professor, mas e eu fui levando isso e tal, e eu tenho hoje eu tô vivendo, acho que um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, sabe, Celso? Porque a Luísa tá aqui também sabe disso, porque acompanhou desde o início, e eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu estou hoje, assim, inserido no meio da endodontia, falando nos grandes congressos, junto com professores que eu sempre fui fã, né, e hoje estar junto com eles, não que seja famoso e tal, mas estar junto com eles no mesmo palco, vivendo tudo isso, com os meus cursos rolando no Brasil, fora do Brasil, isso me deixa muito feliz, porque eu tô fazendo aquilo que eu propus lá atrás, que é espalhar o conhecimento mesmo. Parece clichêzinho isso, né? Obviamente ganhar dinheiro, isso é bom, mas espalhar conhecimento, você mostrar defender aquela filosofia que você realmente acredita, isso é muito legal. E eu divido isso, eu tento dividir da melhor maneira possível, porque eu não posso também só dar curso, Celso. Como que eu vou mostrar para os meninos aquilo que eu faço, eu não faço? Dá pra entender? Tem aquele negócio daquela máxima que quem sabe faz, quem não sabe ensina, não é assim? Tipo isso, mas assim, ô Celso, isso é uma coisa que me incomodava sempre, porque, tanto que eu falei pra vocês, eu fui professor de graduação, tipo, eu não conseguia dividir esse tempo, porque eu tinha que mostrar no curso as dificuldades, porque os meninos vêm nos cursos, eu tô falando presencial, tá? Já vou chegar no online. Os meninos vêm com as dúvidas, que são dúvidas rotineiras de quem faz consultório. E coisa que o óbvio precisa ser dito. Coisas que meio óbvias, mas que também são óbvias pra mim, que eu também tinha dúvida, e que eu tenho dúvida muitas vezes até hoje, e a gente troca informação. Então o menino vai lá assim, professor, poxa, como que remove tal coisa daquele jeito? A ciência explica tudo que a gente aprende em doutorado, mestrado? Nem tudo. Tem coisa que a clínica não tem explicação na ciência e vice-versa. Então você tem que ter esse equilíbrio, Celso. Por isso que eu continuei estudando, fazendo pós-doutorado e tudo mais. Porque você tem que ter esse equilíbrio. E eu queria mostrar para os meninos na prática aquilo que eu faço no consultório. O que eu faço que dá certo, o que eu faço que dá errado, e o que dava errado que eu conserto. É mais ou menos isso. Mas dividir isso com eles. E para fazer isso, tinha que fazer o quê? Sentar a bunda na cadeira. Não é no mocho, na cela. Na cela. Hoje eu sei na cela. Aí, então, eu dividi meu tempo e falei assim, vou colocar como meta. Tanto que os meus cursos de regra... Aqui é uma exceção de quinta-feira agora, né? A gente tá numa quarta, amanhã é quinta. Mas geralmente meus cursos são de sexta e sábado, ou só sábado. Por quê? Eu fico a semana toda no consultório atendendo, viajo e volto pra minha casa. Né? A semana no consultório, meu moleque agora, também o tempo que eu tô em casa é dele, também assim, isso foi uma coisa que eu botei meta na minha vida. E aí, final de semana, os meus treinamentos, domingo eu tô em casa. Geralmente é isso. E aí tem o curso online. E o curso online foi engraçado, Celso. A gente tá falando aqui no podcast, que é algo que é virtual e tal. Por muito tempo, Celso, eu duvidei dos treinamentos online. Eu acho que isso aí vem um pouquinho da pandemia, mas né? Não vem pouquinho, mas vem assim, tipo, com tudo, cara. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. O meu sócio, o Matheus, que lá atrás começou a trabalhar com rede social e tal, ele tem uma empresa hoje de agenciamento de speakers e tal, de experts de lançamento e tal, online. E ele começou lá atrás comigo. E a gente discutiu, ele falou assim, Bruno, tu tem jeito, cara. Pô, tu gosta de ensinar, o teu jeito não é nada ortodoxo, tal, você tem um jeito mais próximo da galera. Divide isso de uma maneira online, porque o online, tu vai espalhar, tu fala assim, Matheus, é difícil.
A gente é de uma área técnica. Como que eu vou explicar uma coisa técnica de uma maneira online que eu não posso pegar na mão do aluno? Isso me incomodava, Celso. E aí ele pegou, e veio pandemia, parece que foi uma coisa, cara. Aí eu comecei a ver, Celso, realmente que existe como você fazer algo sério de maneira virtual e com responsabilidade. O que eu quero dizer? Você tem que saber até onde você pode ir à distância. Entendeu? Você não pode encorajar um cara, tipo, chegar e falar assim, eu faço isso, a pessoa vai achar que ela quer a coisa mais fácil do mundo, vai querer fazer e é heterogeneia. Tem um processo pra isso, mas você vai pegando a mão e tem como ensinar. E o que é o legal do online? Cara, expansão, cara. Eu dou aula hoje, um cara pode estar lá no norte, sul, leste, oeste, fora do Brasil, assistindo uma aula minha agora aqui em tempo real. Então, esse lance de espalhar é muito bacana. Bruno, só o curso online funciona? Aí eu acredito que não, Celso. Eu acho que a gente tem que criar, nós como educadores e formadores de opinião, a gente tem que criar um ecossistema, que a gente chama, no mundo virtual. O que é o ecossistema? É o curso online que alimenta o virtual e um vai dizer, então um se complementa o outro hoje. Hoje eu tenho mais de 700 alunos online, tenho as minhas aulas na plataforma no iDent, que tem lá e tal, e isso é muito legal, porque me tornou mais conhecido, que me proporcionou mais coisas, trouxe mais gente para meus presenciais, mas alimenta o meu ecossistema de educacional, digamos assim. Então o online funciona? Funciona, Celso. A gente tá vendo aí, eu tenho N curso online que eu fiz. Já fiz curso online de IA, de N coisas, cara. Se eu assistir, eu não sei. É sério, porque também existem públicos, tem pessoas que só gostam de assistir curso online, Celso. Que tem um perfil pra isso. Que tem, como se fala, tem uma organização pra assistir curso online. Tem gente que não. Assiste um, já vai lá, depois assiste outro, tal, quando vê já deu um ano, inspirou e tal, e daí é mais do presencial, gosta de ver e tal. Tem público pra tudo, né? Eu acho que tem várias questões aí. Uma questão, quando a gente falou da pandemia, a gente deu uma acelerada nessa questão de nós aceitarmos online, porque até pela questão de que nós não nos formamos online. Então, para nós, a gente aceitar esse online é uma coisa meio assim, nossa, mas será? É aquele medo que eu tenho. O que eu penso do EAD em todos os sentidos, né? Da educação à distância? A gente tem grandes vantagens nisso. Vamos pensar, eu quero escutar o maior nome da endodontia do mundo. Ele é um americano que mora no Texas. E, cara, antigamente eu tinha dificuldade de pegar um avião, sair daqui, fazer um visto americano, chegar lá e ter uma aula com a pessoa que é a maior sumidade que vai me passar informações. Sim. Hoje, com a questão desse EAD, é muito mais acessível. E eu posso receber a informação dessa pessoa morando no outro lado do mundo. Cara, isso pra mim é fantástico. O que eu não gosto é a gente utilizar isso pra economizar. É isso que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente pega lá uma turma e coloca 650 alunos e um professor. A instituição está pensando no quê? Não está pensando em 650 pessoas aprendendo. Eu estou pensando em 650 mensalidades. Exatamente. Independente do conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa entender esse online como uma oportunidade de conhecimento. Oportunidade de eu aprender com a maior sumidade do mundo da minha área. Exatamente. Né? Então, concordo aí plenamente. tá, beleza. Aí a outra questão é o seguinte. A nossa profissão é técnica. A gente, às vezes, precisa colocar a mão. A gente precisa lá mexer no instrumento, lá no microscópio, no ultrassom. Eu preciso manipular aquilo para eu aprender. Infelizmente, se eu não botar a mão, eu não vou ter a minha curva de aprendizado talvez seja eterna. Né? Ela não acontece. Concordo. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que pensar. Oportunidade de aprendizado a gente vai ter. Hoje a gente fala em publicar artigos, né? Enfim, eu até fiz um vídeo agora faz pouco tempo sobre o meu doutorado que nós conseguimos publicar agora em fevereiro, esse mês passado, mês de fevereiro, nós conseguimos publicar o meu doutorado. Que legal! Mas será que esse conhecimento ele é tão facilmente vai chegar no meu aluno lá na graduação? Não chega. Às vezes não. A gente precisa pensar nessas formas de passar o conhecimento, não é isso? Eu acho que é nesse sentido. Eu tô de... Exato. Eu concordo de gênero e grau. Gênero e grau, porque a gente tem que chegar. Só que a gente, mais uma vez, vou ser bem redundante aqui, deve chegar de uma maneira responsável. Mais uma vez, o meu maior medo da rede social é o lance do quê? Vou dar um exemplo.
Hoje a rede social virou trampolim. Né? Ah, eu quero ficar famoso, é número, né? Exato. E aí as pessoas querem inventar fórmulas mágicas, coisas que são rápido para ganhar hype. Ah, faça a endodontia com uma língua no menor tempo possível. Passo 1, passo 2, passo 3. Cara, isso não existe, é biologia. A gente tá numa área extremamente complexa. É evidente que você está querendo vender um curso, você está querendo ser um coach ali dentro, você está querendo, nada contra os coaches, mas você está querendo vender algo que realmente não existe. Isso é perigoso, Celso. E eu acho que o risco da rede social é isso, cara. A web em si é perigosíssima. Não é hoje com inteligência artificial, com tudo que tem aí. Então, eu acho que isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas ainda acredito que a educação à distância seja uma importantíssima ferramenta para a educação, para o aprendizado, mas alimentando aquele ecossistema que eu falei para você. O ideal, o melhor dos mundos, na minha opinião, Celso, seria o aluno ter essa ideia do online, vir para o presencial, ir para a clínica. Sabe, se você fazer essa tríade, cara, não tem erro. Você vai estar... E outra coisa que a gente está esquecendo de falar aqui, né? Que se faz muito pouco hoje, Celso. Infelizmente. Que é o quê, ó? Exato. Livros. Até porque, Livros. Vamos lá. É você agora o professorzinho chato de novo. O que a gente entrega na rede social, o que eu entrego num congresso, não é 10%, cara, daquele conteúdo. Aonde você deveria buscar isso? Livro. Artigo. Ah, Bruno, mas tá. Problema geracional? Talvez. Mas, Celso, não vai mais, Celso. Tá tão fácil que nos tornou preguiçosos e a gente não consegue mais ir atrás. Isso é um pouco preocupante. A gente tá dando uma educação à distância, mas ainda, Celso, faltando coisa. Você concorda comigo? Não, sei. Tu não consegue passar tudo, né? É impossível. O que seria o ideal? A educação continuada. Você pegar, ir lá e tal, fazer o quê? Incentivar o cara a ler, a comprar livro, a estudar, a tudo mais. Então, mais uma vez, ela é uma importante ferramenta, mas ela deve ser usada de uma maneira correta. Como toda essa vida, né? Hoje a gente tem oportunidades de aprender de várias formas. A gente tem inteligências artificiais que estão entrando na odontologia de várias formas. Né? E na educação não está acontecendo menos. Então a gente tem oportunidades. Na nossa época, a gente ia lá na biblioteca e fazia um xerox de um artigo de uma revista. Não, eu lembro da Barça. É mais antiga ainda. A Barça e a Conhecer, que era para quem não conhece, era livro. Livro é aquele negócio que tu abre e tem as coisas escritas, né? Que hoje em dia não se sabe mais. Mas existiam a Conhecer, a Barça, que eram enciclopédias, né? Vai, tá em casa. Eu te deixei aqui cortar. Que vergonha. Mas está em casa. Fora isso, o que a gente tem? Hoje a gente tem inteligência artificial que nos traz respostas. Mas hoje a gente está com dois problemas grandes que a gente precisa resolver, que é a interpretação de texto, que a gente precisa ler para aprender, e a outra é não saber perguntar. Eu acho que são duas coisas que a gente vai ter que desenvolver para utilizar as ferramentas que a gente tem hoje. Eu acho que a coisa mais importante é isso. Mas aí passa por onde? A gente tem que voltar lá atrás e se reeducar lá atrás, que aprender interpretação de texto e tudo mais é o quê? Leitura, estudo e tal, você se formar uma pessoa mais crítica, né? Tipo, é isso aí. Ter uma... E isso, eu concordo com você, tipo, a tecnologia de modo geral, ela vai estar aqui presente. Só que você tem que estar preparado também para usar ela da melhor forma possível. Não tenha dúvida. É como a gente falou agora de várias tecnologias, né? Mas mesmo assim, a inteligência artificial, a internet, você aprender de maneira à distância. E só para terminar, eu acho que fechar com chave de ouro esse tema assim, ensino à distância, tal. Hoje eu vejo muitas universidades, Celso, muitas mesmo, né? E eu não sei como que os órgãos têm apoiado isso aí eu não sei, de faculdades com cargas horárias maiores voltadas para online do que para presencial. Eu não vou falar de outras áreas, tá? Vou falar da minha, que me convém, que é a odontologia. Odontologia é uma área extremamente técnica. Eu fiz um curso integral, extremamente técnico, me preparou para o mercado de trabalho. Como que esses meninos estão sendo formados somente com curso online, que já é difícil você, estando do lado deles, você pegar e mostrar, fazer, ensinar à distância. Será que estão assistindo mesmo? Será que estão... O que nós estamos formando aí fora, Celso? É isso que tem que ser botado mais uma vez, acho que tem que fazer parte de um ecossistema. Quer fazer uma parte online? Ok. Dá a oportunidade do aluno a ver um professor de fora do país, outras universidades, do Brasil mesmo, tal. Isso é legal. Mas tem que fazer parte do ecossistema. Só online, a maior pessoa... Aí eu não acredito, Celso. Eu acho que a gente precisa chegar num meio termo, no equilíbrio. No equilíbrio, cara. A palavra é sempre equilíbrio.
Pra gente terminar, para onde a endodontia vai daqui para frente? Onde a gente vai avançar? Hoje a gente fala um pouquinho de guias endodônticos, cirurgias guiadas, endodontias navegadas. Né? Para onde nós estamos indo? Será que vai chegar no momento onde um robô vai fazer um tratamento de canal? Eu posso quebrar isso aí agora? Pode, claro. Não, mas agora eu vou quebrar no coisa. Você pode até botar ali, ó. Tá! Não! Gostei do corte. Não, mas não é corte, não é corte. Vai continuar, tá, pai? Vem comigo. Eu vou falar mais, Celso. Eu vou falar... Ó, tudo isso vai mudar a endodontia? Vai nos ajudar muito ainda. A endodontia navegar na endodontia tem o XNav, o Naviendo, esses softwares. Não é software, né? É um software. É mais uma ferramenta que tu coloca, por exemplo, hoje numa alta rotação. Para quem não sabe, numa alta rotação, num ultrassom, e você vai te guiando, como se fosse um joystick, navegando em tempo real na tomografia do paciente. Isso é show de bola. É futuro isso? Para ir é presente já. Já tá vindo pro Brasil, é presente. Ah, isso vai ser legal? Vai ser legal. Pô, lance de cirurgia vai ser legal. Não. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que é mais futuro, cara. Diagnóstico. Quer que eu te dê um exemplo? Escuta essa, Lu. Isso me impressionou, cara. Em 2019, eu fui fazer um postdoc training em Houston, no Texas, com o professor Renato Menezes e a professora Ariadne Letra. Brasileiros que estão há mais de 15 anos nos Estados Unidos são duas unanimidades na endodontia, especialmente no nível falando de genética. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com essa ideia, pô, qual a melhor técnica de retratamento e tal, lá estava lançando uma máquina que também está falando de tecnologia, que é a Gentle Wave. A Gentle Wave é uma máquina de $80 mil, que você faz uma hiper mega irrigação com aspiração e tal, $80 mil. Que seria o suprassumo da irrigação, da desinfecção do sistema de canais radiculares. Mas enfim, eu queria estudar isso lá. Falei, não, Renato, eu quero estudar isso, vim pra cá, Ele falou assim, ó, Bruno, respira. Eu vou te apresentar uma outra endodontia. Falei, hã? Tu já plaqueou? Já fez plaqueamento de coisa? Já fez PCR? Eu nem sei o que é alelo mais dominante. Genético. No segundo semestre da faculdade, né? E olha lá. Brincadeira fora a parte. Ele falou assim, Bruno, tem algo rolando há muitos anos já, e eu acho que esse vai ser realmente o futuro da endodontia, que já é presente aqui nos Estados Unidos, que é a questão do diagnóstico. Lembra que a gente falou lá atrás no nosso bate-papo de manter dentes? Então pega essa agora. Hoje, eu fiz um trabalho com eles lá, que eu coletava a saliva do paciente. Coleta saliva. Extrai o DNA, Lucas, da saliva do paciente. Colocava numa máquina de PCR e tal. E ele já tem uns mapeamentos, mais ou menos, de saber o que uma alteração, a gente chama de uma mini mutação que tinha no meio do gene, poderia ocorrer em relação à resposta do dente do paciente em relação a endodonticamente. Por exemplo, um dente com cárie profunda. A gente pegava a saliva só para paciente com dente com cárie profunda. A gente sabia, Celso, pela genética, assim, a grosso modo, tá, gente? Se aquele paciente com cárie profunda iria desenvolver lesão periapical. Se ele desenvolvesse lesão periapical, ele ia ter dor. Se ele ia reparar a lesão periapical. Então agora tu já imaginou, Celso, tu pegar um paciente com lesão periapical na endo. Aí tu fala, vou tratar, não sei se vai dar, vai pra cirurgia, não vai pra cirurgia, tal. O que tu consegue fazer hoje? Coleta a saliva do paciente, extrai o DNA, vê no banco lá como que são as alterações dele, e você consegue dizer pro teu paciente se ele tem a capacidade ou não hoje de reparar aquela lesão sozinho. Porque se você vê que ele não tem capacidade de reparar sozinho, o que você faz? Ou faz cirurgia, ou extrai. Você tá entendendo? Uhum. Eu acho que esse caminho é o que a gente pode mais falar de tecnologia de endodontia. Hoje, Celso, isso não é mito, tá? A gente cria polpa, cara. Já está se criando polpa, Celso. Tá longe de colocar na coisa? Já está se criando polpa. Lá, pô, tem N trabalhos já histológicos aí e tal, em ratos especialmente, já está se criando polpa. Isso é a coisa que Jack Snor, lá que é o pediatra, já se falava aqui, ó, desde 2012, cara. E tá se criando polpa. Então a gente tem que começar, a gente fica muito voltado pra tecnologia, pra parte física do negócio. Porque a indústria leva a gente a pensar nisso. A indústria conduz a pesquisa, a indústria conduz a nossa cabeça, é a indústria. Só que tem coisa rolando, Celso, aí por trás, diagnóstico, de parte celular, parte de genética e tal, que tem muita coisa que eu acho que tem que vir ainda pra endodontia e vai agregar pra odontologia de modo geral. Tu falou do Jack Snor, ele veio pra cá uns anos atrás no meu mestrado, a gente conversou e ele explicou que a gente já sabe quais são as enzimas que produzem polpa, dentina, esmalte, isso já faz na época do meu mestrado, 2007,
Então a gente começa a pensar assim, poxa, nós estamos muito evoluídos. E essa semana mesmo veio notícias de que a gente vai conseguir fazer dente. Né? Então, mas eu acho Agora, que tu fala assim, poupa, a gente refazer o canal? É, porque na verdade hoje já tem trabalhos histológicos, inclusive do Renato, da Ariadne, que, em rato, que a gente consegue ver histologicamente polpa crescendo, cara, pra dentro do canal. Tecido pulpar, com parte vascular, com parte neural. Só que assim, são tudo estudos que estão começando e tudo mais, tal, mas eu vejo muito, Celso, hoje em endodontia, isso eu tô falando porque é no podcast, a gente tá aqui conversando, tal, mas não é algo que a gente entrega muito, mas eu acho que o futuro da endodontia tá muito mais além do que porque eu acho que magnificação, a gente tá rodando atrás do próprio rabo. O professor Pécora, da USP Ribeirão, sempre falava pra gente, assim, ó, a endodontia roda atrás do próprio rabo. Você vê, a tecnologia vem, tal, mas a gente não sai muito do que a gente... Eu acho que essas coisas outlier, assim, são as coisas que vão vir ainda um dia. Eu espero estar aqui para ver isso. Que vai pegar e falar assim, ó, vai dar na... É isso que eu vejo. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma evolução cada vez mais rápida de qualquer coisa que a gente está desenvolvendo. A odontologia vai chegar num momento que talvez, como tu falaste, os instrumentos não são a coisa mais importante, né? A gente vai evoluir a forma de se fazer. Será que é importante a gente manter os dentes em algum momento ou refazê-los? É importante a gente... Porque a gente tem hoje em dia cada vez menos perdas dentárias, né? A gente evoluiu na questão de diagnóstico, de diagnóstico, de cuidados, prevenção. Então, para onde a gente vai, né? Claro que a gente ainda vai ter agenesias, a gente vai ter dentes perdidos por trauma, mas essa endodontia que hoje a gente faz, claro, a gente ainda vai acabar nossa vida provavelmente fazendo endodontia, fazendo implantes. Total. Mas daqui para frente, que é a pergunta, né? Para onde a gente vai? Não sei se a gente vai ainda ter necessidade de tratar canais, né? Olha só para antes que eu me esqueça, você falou de robôs, hoje já tem trabalhos feitos, inclusive por pesquisadores brasileiros. O professor Marco Versiani é um deles, responsável por essa pesquisa, trabalhando com micro-robots. O que são isso? É um gel com micro-robôs que tu injeta no canal e você guia eles como você quer que faça a limpeza, onde vai. Então aí, ó. Sabe, tem muita coisa vindo. Não, sabe? Sem dúvida. É mais uma reflexão pra gente chegar... pensar, né? Porque a nossa profissão, a gente vai andando atrás da tecnologia e aprendizado. E nós temos que ir junto. E a gente vai atrás. Para onde a gente vai? Tá todo mundo vendo aqui pensando assim, tá, Bruno, mas o que eu faço? Eu devo estudar? Eu devo investir? A gente deve ir atrás de onde a tecnologia e os avanços vão. E a gente precisa estudar para que a gente possa aprender tudo isso e colocar isso na nossa prática do dia a dia. Então vem comigo que eu vou te dar uma dica agora. Você que tá do outro lado. Você que tá do outro lado, tá frustrado se não tem teu microscópio. Não tem coisa? É isso aí. Vem aqui que eu vou te dar uma dica. Não adianta você ter tudo na mão. Magnificação, ultrascópio, tudo. Só que você, o material humano, não está preparado para isso. Pegou a filosofia? É isso aí. Você tem que se preparar antes, estudar, se preparar para você poder dominar da melhor maneira possível toda essa tecnologia que vai ser entregue para você. Acho que esse é o... Cara, eu acho que essa mensagem pra galera, então, que a gente precisa continuar estudando. Né? Estudar aquilo que tem ali disponível pra gente hoje é muito mais fácil, a informação tá na nossa mão. A gente fala que a tecnologia não nos ajuda, às vezes a gente precisa aprender a fazer, mas a gente tem acesso, todo mundo pode ter acesso e hoje a gente está nivelado nesse sentido. Eu e o aluno, ou o professor Bruno e o aluno que está começando, eles estão nivelados no conhecimento. Todos os dois têm a oportunidade de... Tem o mesmo acesso. Tem o mesmo acesso. Todo mundo tem o mesmo acesso a conhecimento. Então, aí a gente parte do mesmo princípio. O Bruno tem uma trajetória maior. Eu vou dar sutura, às vezes, num caso, e o meu aluno fala assim, nossa, Celso, mas como que tu faz rápido? Você fala, eu só fiz mais vezes que tu. Então, eu aprendi porque eu fiz mais vezes. Então, ninguém hoje ele não consegue aprender alguma coisa por falta de conhecimento. Né? Hoje, então, tá todo mundo nivelado. Daqui a pouco a gente vai ter. Então, o Bruno tem um microscópio, o Bruno tem uma tecnologia a mais. Todo mundo pode, aos poucos... Respeitando o seu momento. Isso aí, respeitando o seu momento e ter. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar e a informação que a gente tem que dar para todo mundo, né, é que todos podem, todos devem evoluir e, assim, não deixa para trás.
né? Vai atrás do conhecimento, vai atrás de, quem sabe, aos poucos comprando as coisas e incrementando o teu consultório com tecnologias para que a gente possa cada vez mais crescer, e esse é o caminho. Não acho que não tem outro jeito, né, Bruno? Concordo plenamente. Estude Isso. e nem que volte cheque. É isso aí. Pessoal, só tenho a agradecer esse tempo todo que o Bruno ficou aqui com a gente, né? Claro que a história é só pela carne, né? Eu sei que Com ele veio certeza. aqui só pela carne Olha aqui, ó. e pelo vinho. Olha aí. E pelo vinho. Olha o presente que eu ganhei. Ah, ganhou um. Ó, Olha aqui, ó. Tá aqui. Vou levar na mala de mão. É isso aí. Não, na mala de mão Olha não aí. pode. Na mala de mão não Olha pode. aí, ó. Ó, a gente fala, e sabe que eu contei pra ele que o Dom Cássio é um dentista, né? Ortodontista, né? Inclusive, se quiser patrocinar a gente aqui no podcast, Então, tamo aí, professor, né? Então, tá aí um dentista fazendo fax, né? Tá aí, ó, aprendizado é pra qualquer um. Então, tá aí, ó, a faca mais linda que eu já vi, foi do Dom Cássio. Tá aí, se ele não te der esse patrocínio depois, você abandona. Isso aí, pessoal. Vou usar Tramontina. Agradeço todo mundo, então, pela parceria, pelo tempo que ficaram aí. E se achar interessante esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo, né, trazendo profissionais falando sobre especialidades, falando sobre tecnologia, sobre futuro, escreva aí nos comentários aí embaixo alguma coisa que você queira ver, algum professor que possa trazer. Não se esqueça de se inscrever no canal, é bem importante para que a gente possa crescer. Deixa o like. E esse episódio passa para aquele colega que não acredita mais na odontologia. E tá aí um grande exemplo, né, o Bruno? Brigadão por tudo, pela parceria, pelo tempo, e que tenha um ótimo curso amanhã. Amém. Pessoal, até mais. Valeu. Valeu.